Você tem um projeto também que me chamou muita atenção, que você chama ele de Rede de Amparo Social e Auxílio à Saúde Mental. Você falava aqui dessas condições para o aluno estar em sala de aula, e eu me recordo lá dos meus alunos e de algumas experiências, né? E gosto sempre de dar esse exemplo, não para expor um sujeito, um indivíduo, mas para expor um sintoma de uma sociedade. E me recordo especificamente do Menino Jesus, lá onde dei aula enquanto estagiário, e de uma frase que me marcou muito, porque no momento em que eu tentava dar aula para ele, eu, professor inexperiente, falo assim, agora vou lá dar aula para ele, e de repente ele cabisbaixo, meio de forma desinteressada, e eu decido fazer o que todo ser humano deve fazer, de olhar para o indivíduo e perguntar, e aí, o que está acontecendo? É de considerar o indivíduo na sua singularidade. E eu, nesse momento, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Jesus, porque ele falava, Jesus está voltando, Jesus é o Senhor, e o apelido dele era Jesus. E aí eu falei assim, Jesus, o que está pegando? Você é sempre tão animado, o que está acontecendo? E ele cabisbaixo e ele falou a seguinte frase, Marcos, hoje eu não dormi bem, porque a minha mãe é usuária de drogas e as pessoas foram lá cobrar ela. E eu falei assim, eu tentei, meu Deus, que situação complexa, né? E eu falei assim, tá, mas me explica, como assim? Ele morava numa casa de 2 peças e as pessoas entravam dentro das casas para cobrar a mulher. E aí, ele falou assim, e aí eles batiam nela porque ela não tinha dinheiro. Marcos, eu fico pensando, que tipo de aula pode ser suficiente para cativar esse aluno a querer fazer um processo de ensino-aprendizagem? Nenhum. A condição social desse indivíduo é péssima. E como eu digo, não é o Jesus que está ali naquele momento, o menino Jesus, mas é um sintoma de uma sociedade. E a pergunta que eu me faço é exatamente como que eu posso auxiliar esse sujeito? E você tem um projeto que eu fiquei encantado, que é exatamente para situações não tão trágicas quanto essa, mas desse jeito, para auxiliar essas crianças. Como é que funciona isso, Marcos? Legal. Olha, essa é a realidade da escola pública brasileira, né? É uma escola em que o aluno vai para a aula com, às vezes, falta de casaco, porque ele não dormiu bem por causa do frio. A gente viu muito desses casos no inverno agora. É aluno que está com problema de drogas dentro da casa, alcoolismo, né? A questão do pai abandonar. Então, vários deles não têm nem pai. Então, essa é a realidade brasileira que dificulta o aluno de aprender, de se dedicar aos estudos, né? Que afetam a saúde mental desse sujeito, que impede a aprendizagem. Exato, mas eu queria ressaltar essa questão de saúde mental, ela decorre da gente ter uma pandemia. A gente teve uma pandemia agora, a gente ainda está vivendo. Teve gente, né, infelizmente, que perderam as vidas. Sim. Né? Mais de 600 mil pessoas nesse país. Isso é muito triste, é consequência de várias atitudes equivocadas na gestão, porque não tem o mínimo de preparo para estar lá. Exatamente. Né? Não tem a empatia com as pessoas. Então, muitas vidas se perderam. E o restante, assim, a maioria das pessoas tiveram mais ou menos um impacto, né, na sua saúde mental, na sua saúde física também. Né? As consequências foram muito graves para a nossa sociedade. Sim, sim. E se um adulto teve uma dificuldade física ou uma dificuldade mental, imagina uma criança, né, que sofre muito mais, que está no seu momento de aprendizado, de crescimento. Então, a gente precisa, como educadores, como representantes, falar sobre a saúde mental. Exato. A saúde mental é muito importante das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu ia mencionar só o seguinte, né? Olha como é interessante propor projetos nesse sentido, porque você oportuniza que essas crianças tenham um contato com uma coisa que é fundamental, que é o autoconhecimento, que é tentar entender exatamente onde é que estão os problemas de ordem psicossomáticas. E eu lembro aqui, Marcos, quando eu fui seminarista, durante quase 5 anos da minha vida, eu morei numa casa de formação de padres. E nós éramos obrigados pelo nosso regimento, então você aceita fazer parte daquela comunidade, mas depois que você aceita fazer parte livremente, você tem que seguir algumas regras. E uma das regras era que a cada 15 dias nós éramos obrigados, incentivados a sentar na frente de um sujeito para fazer o checklist da nossa saúde mental e das nossas emoções. Sim. A gente chamava isso de direção espiritual, mas eram conversas terapêuticas que nos ajudavam a colocar os pingos nos is daquele mundo emocional.
E nós estávamos com casa, comida, roupa lavada, toda uma infraestrutura que não fazia a gente passar frio, que dava toda a alimentação e nutrição suficiente, e nós tínhamos problemas. Agora imagine uma sociedade que passa por uma pandemia, crianças como essa que moravam em 2 peças, com pai, mãe, irmão, e às vezes com todos os problemas de alcoolismo, de drogas, e que apanhavam e que não tinha alimentação. Olha o impacto negativo que isso traz na saúde mental dessas crianças. Ter um projeto que atente-se para isso é fundamental e necessário. Djalma, você está falando tudo, né? A gente tem um problema muito grande hoje, que é a pandemia, que alterou e prejudicou muito a saúde mental das crianças e dos jovens, prejudicou também a saúde mental dos professores. Bastante. Né? Existe uma lei federal, a 13935, que foi aprovada em 2019, inclusive sancionada por esse governo do Bolsonaro, por depois de muita luta dos conselhos regionais de psicologia, conselhos federais de psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, que conseguiu aprovar essa lei, que obriga estados e municípios a oferecerem serviço de psicologia e serviço social dentro das escolas. Olha que legal. Não necessariamente um psicólogo, um assistente social por escola, mas pelo menos uma rede de amparo. O Paraná e muitos municípios aqui, a maioria deles, inclusive Curitiba, não implementou isso. Não implementou por vários motivos. Primeiro, a alegação de que a pandemia você não poderia aumentar os gastos. Né? Entendi. Então, outros motivos também, porque existe, né, uma série de resistências a essa proposta de se colocar mais psicólogos e assistentes sociais. Então, o que a gente fez? A gente foi para as ruas e a gente foi consultar a população. A gente foi falar com eles, olha, a saúde mental é importante, existe uma lei federal e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E foi aí que a gente conseguiu mais de 7.500 assinaturas nas ruas. Caraca, que bacana, de pessoas que apoiam a necessidade de você ampliar essa rede de amparo. Então, existe uma base apoiando esse projeto, porque a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa pela saúde mental das crianças e dos professores. Então, quais os benefícios de um projeto como esse? Primeiro, diretamente para as crianças, porque precisam, né? O problema que ela teve dentro de casa, ela precisa, a escola é a única saída dela. A escola é aquele acolhimento que a criança vai ter, né? Quando ela teve um problema dentro de casa, ela vai recorrer ao professor e ela precisa recorrer a um profissional que vai saber lidar com essa questão, né? Um profissional da saúde mental. É muito importante. Né? Então, o benefício direto para a criança que vai poder se dedicar aos estudos, lidar com essa questão, você vai diminuir casos de ansiedade, casos de depressão, suicídio, e que estão aumentando. Esses dias, teve um ataque coletivo de ansiedade de alunos do ensino médio, lá em Pernambuco, de 26 alunos tiveram um ataque de ansiedade por causa da prova. Olha só. E é decorrente da pandemia, a gente não pode, sabe, fechar os olhos. É muito importante a gente tratar esse problema. Então vai consequência direta para os alunos. Indiretamente, a gente vai ter os professores. Porque hoje... que vão poder usufruir também desse projeto. Exatamente. Hoje um professor, né, e eu sei disso porque a minha esposa é professora da rede municipal. Hoje um professor, ele que tem que lidar com esse caso. Se houver um assédio sexual dentro da casa dele, tiver um abuso acontecendo, quem vai identificar isso? Quem vai tentar falar com o estudante? Quem vai motivar o estudante? E vai carregar esse peso, absorver esse problema? É o professor que está na linha de frente. Que está na linha de frente. Então você tem sobrecarrega demais o professor dentro da sala de aula, porque ele tem que identificar todos esses problemas. E ainda tem que dar aula. E ainda tem que dar aula, ele não tem a quem recorrer, sabe? Se você, dentro da sua sala de aula, você percebe que há um problema de depressão, de ansiedade, de um aluno estar ali sofrendo, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos? Não. Né? Você, como professor, você não vai fechar os olhos, você nunca fechou os olhos. Né? Então você vai, o quê? Vai tentar buscar alguém para recorrer. E quem você tem para recorrer? Ninguém. Em geral, ninguém. Essa rede de amparo acho que seria fundamental. Então, é disso que a gente está falando. Eu já estou gostando do projeto. Vote Marcos. Mas isso, olha, Djalma, importante ressaltar aqui que esse é um projeto a nível federal também. Entendi. Primeiro, a lei é federal. O que a gente precisa... viabilizar isso para colocar em prática. Exatamente. Então você, por exemplo, tem um papel fundamental nessa história. Por isso, vote professor Djalma. Vote professor Djalma, para poder implementar um processo de alocação de recursos
de abertura de concurso público. Então, você vê, esse abaixo-assinado que a gente fez, a gente protocolou na prefeitura e a prefeitura retornou para a gente que vai abrir concurso, já alocou 5 milhões de verba para fazer... Forçando o município a adequar-se a uma lei federal. Exato. Porque é importante que o deputado federal represente, trazendo também recursos para o orçamento. Sim, porque o município, ele muitas vezes, na maioria dos municípios, tirando capitais, municípios grandes, não tem recursos para implementar isso. Entendi. Então não vai ter orçamento. A não ser que venha uma emenda, a não ser que venha uma costura de um convênio com vários municípios. E aí que entra essa integração dos poderes, das instâncias, onde a Alep, trabalhando em conjunto com a Câmara Federal, possam trabalhar em conjunto com o Senado e também com governos e prefeituras.